Então vamos lá. Coloquei aqui uma pergunta que é uma pergunta filosófica. O que é o homem? Essa é uma pergunta filosófica. Faz parte de uma forma de conhecimento chamada antropologia. Gostou do palavrão? Antropologia é estudo sobre o homem. Antropologia filosófica é a pergunta filosófica sobre o que é o homem. Essa pergunta aparece de maneiras diferenciadas para nós na história. Em vários tempos, em cada época, essa pergunta aparece de uma maneira. Aqui, por exemplo, a maioria, penso que tenha já lido a Bíblia ou ido na igreja e o pastor leu. A Bíblia foi escrita em uma época. Qual a definição de homem dada na Bíblia? O homem é criatura de Deus, não é isso? Essa é a definição que aparece na Bíblia. É chamada de criacionismo. Não é isso? Criacionismo é o conceito de que o homem é criatura de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. Essa definição aparece no texto bíblico. O homem é criatura de Deus, criado à imagem e semelhança. Então, se você acompanhar o texto, todo o texto bíblico vai tratar do homem em relação ao sagrado, o homem em relação a Deus, o homem em relação ao pecado, o homem em relação à justiça de Deus. Porque a definição do texto é que nós somos... Vamos guardar o celular? Vamos guardar o celular aí? Ok. Então a definição que aparece no texto bíblico é essa, que até hoje nos influencia. Existe até hoje uma disputa entre o criacionismo e o evolucionismo. A teoria da evolução, de que nós somos frutos de um processo de evolução do simples para o complexo. É uma outra definição moderna que nos influencia também. E essa ideia é algo assim, é tudo pra mim. E essa ideia de que nós somos frutos da evolução nos gerou muitas coisas boas também. Por exemplo, por que nós conseguimos acompanhar a evolução de um vírus? Criar vacina, porque a gente acompanha a evolução do vírus. Isso é influência da teoria da evolução, que foi desenvolvida a princípio, principalmente por Charles Darwin. Então, a teoria da evolução não é coisa do demônio, como as pessoas acham que a teoria da evolução existe porque é coisa do demônio. A teoria da evolução, segundo Darwin, evidentemente, que ela procura dizer que não há criação, existe evolução. Mas, por outro lado, a gente tem que dividir. Lembra? Não sei se eu já falei para vocês
existe a diferença entre o conhecimento científico e o conhecimento mítico, que trabalha com a ideia de sagrado. O texto bíblico, Você é algo assim, é tudo pra mim, e todos. então resolvido o probleminha? Voltemos. Então eu estava falando da diferença entre o conhecimento mítico e o conhecimento científico. O texto bíblico trabalha com o conhecimento mítico. Então, nele, a ideia é que todas as relações, com licença, todas as relações do texto é com o sagrado. Mas não só o texto bíblico, o texto do Alcorão trabalha em relação ao homem e a Alá. Então, outros livros sagrados trabalham com essa ideia de que a nossa relação direta ou indireta é com o sagrado. Mas o conhecimento científico trabalha com a outra perspectiva. O homem é produto da evolução. Então, são duas visões diferentes. Então, quando eu faço essa pergunta, alô, com licença, quando eu faço essa pergunta, o que é o homem, depende muito do tempo, depende muito do tempo histórico. E, mais do que isso, hoje, na modernidade, nós tratamos o homem como se ele fosse o centro de todo o universo. Isso não existia no passado, né? Mais do que isso, o centro hoje já não é necessariamente o homem, sim o mercado, ou seja, o dinheiro, o capital. Dependendo das relações, nós nos preocupamos muito mais com a saúde financeira do que com o homem em si. Por exemplo, hoje nós estamos diante de um fenômeno que é a Covid-19. Tem matado muita e muita gente. Se a economia estivesse bem, o pessoal não ia estar nem aí, ia considerar o presidente um herói, porque se as pessoas estão com dinheiro no bolso, pode morrer, pode roubar, porque, de uma certa forma, o centro das nossas atenções passou a ser as finanças, o dinheiro. Então, é uma outra definição de homem. O homem, do ponto de vista da economia. A economia é outra condição humana. Então, a gente vai trilhar, caminhar por esse percurso. Vamos pensar sobre o que é o homem. Ok? Então, vamos começar com uma dimensão humana. Depois eu vou escrever direitinho, mas vamos começar com uma que é a consciência. Ser homem é ter consciência. Então, quando a gente pergunta o que é o homem, a gente tem que partir de pressupostos que só pertencem a nós. Nós, por mais cabeçudos que sejamos, temos consciência. Flamenguista tem consciência? Nem tanto. Mas vascaíno tem. Mas, quando a gente parte, quando a gente pergunta o que é o homem, a gente parte da consciência. O que é ter consciência? Consciência é uma ideia de que nós sabemos sobre nós.
Uma pessoa que vende um voto a R$10 tem consciência? Você conhece uma pessoa que vende voto? Então, vender o voto é uma atitude consciente? Então, mas a consciência é essa ideia de que nós sabemos sobre nós. O fato de que nós sabemos sobre nós, essa ideia, nos leva a, inclusive, dominar outros seres que não têm consciência. Na porrada, se a gente sair na porrada com um leão, com uma onça, eles ganham. Mas a gente, através da consciência, consegue ter um domínio. Porque nós sabemos nossos limites, mas sabemos até onde podemos ir. Então a consciência é um dos pressupostos da condição humana. Somos homens, somos mulheres, gays, lésbicas e simpatizantes, porque temos a consciência. Sabemos sobre nós, ou achamos que sabemos sobre nós. Outro aspecto da condição humana é a sexualidade. A sexualidade é a condição humana. Pessoal, rapidinho aí. A sexualidade faz parte da condição humana. Os cães não têm sexualidade. Os cachorrinhos, eles cruzam, mas eles não têm sexualidade. Porque a sexualidade é a representação social do gênero masculino, feminino, homem, mulher, gay, lésbica, simpatizante. Então, toda essa aura faz parte da sexualidade. Os cachorrinhos não têm sexualidade, porque eles não dão sentido à sua vida, ao seu cruzar, né, ao seu cruzamento com a cadelinha. As cadelinhas não usam sainha. As cadelinhas não passam batonzinho. Os bois não vão no sex shop. Vocês não vão, né? Porque vocês são de menor. Mas um dia vocês vão, não vão? No sex shop? Né? Ninguém aqui pode comprar vibrador ainda, porque tem menos de 18 anos. Mas um dia vocês vão. Não vão? Mas ir ao sex shop faz parte da sexualidade. É o sexo como comércio. Aí o cara vai no sex shop e compra uma boneca inflável. Quem não consegue pegar ninguém, aí ele compra uma boneca inflável para pegar a boneca. Isso tudo é sexualidade. Só nós homens temos sexualidade. Nós homens, mulheres, gays, lésbicas e simpatizantes. Outra condição humana é a mundanidade. Criamos mundos e nos relacionamos com ele. O cão da Idade Média é o mesmo cachorro de hoje. Eles só mudam porque os homens mudam as relações com eles. Hoje, por exemplo, se você maltratar um animal, você pode ser preso. Mas fomos nós que criamos isso, não foram eles. Então, criamos um mundo de sentimentos, onde nós não temos sentimentos, até pelos animais. Então, a mundanidade também nos define. Então, eu comecei com esses 3 aspectos. A consciência, onde nós achamos que sabemos sobre nós. A mundanidade, onde nós criamos mundos diferenciados para nos relacionarmos com ele. E a sexualidade. A sexualidade é a construção social da nossa relação com o sexo, com o tesão. Então, vocês um dia, quando ficarem de maior, vão ao sex shop comprar vibrador e boneca inflável. Por quê? Porque isso é sexualidade. Faz parte da sexualidade. Ok? Então vamos escrever um pouquinho
e vamos deixar a preguiça de lado.